Olá pessoal, professor Marco Aurélio, e hoje iremos debater um tema espetacular, a termoquímica. Termoquímica, que é a parte da química que estuda as trocas de calor que acontecem nas reações químicas. E olhe que nós estamos envoltos em vários processos que trocam calor. Por exemplo, ferver a água. Vamos ferver a água, ou seja, vamos dar calor para a água no estado líquido para que ela passe para o estado vapor. A gente agora vai fazer um processo diferente. A gente vai pegar água líquida, colocar nas nossas cacimbas e no congelador. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a perda de calor. E aí, quando a água perde calor no estado líquido, se transforma na água no estado sólido, ou seja, no gelo. Então, o primeiro processo, as reações que absorvem calor, a gente vai ver que são ditas reações endotérmicas. Endotérmica é aquela que absorve calor. Já aquelas reações que liberam calor, o segundo caso, aquele que a gente comentou sobre a produção do gelo, são reações exotérmicas, ou seja, aquelas que liberam calor. Então, nós temos aqui a área da termodinâmica. O que é termodinâmica? Termodinâmica estuda o calor e as suas propriedades. Termodinâmica estuda o calor e as suas propriedades. Termoquímica estuda as trocas de calor nas reações químicas. Cuidado para não confundir. Então, a área da termodinâmica, que estuda a liberação ou absorção de calor em reações químicas ou em transformações físicas. Uma transformação física é aquela que é reversível. A água passa do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido. Notou a reversibilidade? A água passa do estado líquido para o estado gasoso e volta do gasoso para o líquido. Notou também a reversibilidade aí? Então, reversibilidade é aquela que vai e volta. É um fenômeno, é uma transformação física. Fenômeno físico, transformação física é reversível. Bom, então, são transformações físicas das substâncias como dissolução, mudança de estado físico. Dissolução, um exemplo bem interessante seria colocar sal na água. Então, quando a gente pega o sal de cozinha, sólido, e coloca na água, o sal se dissolve. É o que a gente chama de dissolução. E as mudanças de estados físicos, vem comigo que a gente vai estudar agora. Então, cada substância armazena certo conteúdo de calor que será alterado quando substâncias sofrer uma transformação química ou uma transformação física. Vale a gente conversar um pouco sobre as transformações químicas. Transformação química é uma reação química. Por exemplo, nós temos hidrogênio mais oxigênio formando água. Hidrogênio mais oxigênio formando água é uma transformação química, é uma reação química. Outro exemplo, cozinhar um ovo. Eu tenho um ovo e eu vou cozinhar esse ovo. Será que tem como o ovo que está cozido voltar ao seu estado natural? A gente vai ver que não. Então, as transformações químicas, os fenômenos químicos, eles são irreversíveis. Bom, então nós temos os fenômenos endotérmicos, aqueles que absorvem calor, e os fenômenos exo da ideia de externo, exotérmicos, ou seja, aqueles que liberam calor. Bom, a gente conheceu em outras aulas que a matéria pode existir em 3 estados físicos,
o estado sólido, organizado, compactado, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido é aquele que possui forma e volume constante. Já o estado líquido, ele possui forma variável, porque depende do recipiente, e volume constante. E o estado gasoso, ele é um estado físico bem desorganizado. O estado gasoso não possui forma nem volume constante, são formas e volumes variáveis. A tendência de um gás é ocupar todo o espaço do recipiente que o contém. Eu vou repetir. A tendência de um gás é ocupar todo o espaço do recipiente que o contém. E a gente chama este fenômeno de difusão. Difusão é quando um gás se espalha. Aí vem uma curiosidade para você agora que está nesse momento vendo essa live. Se a gente fizer uma pequena abertura, o gás tende a passar por essa pequena abertura. Aí se chama efusão. Efundir. Efundir é escapar. Então eu vou recapitular o que eu comentei outrora. Difusão é quando um gás se espalha em todo um ambiente. E efusão quando ele escapa por uma pequena abertura. Outro detalhe também que é muito importante. A partir do momento que um gás se espalha, ele vai se expandir, vai se espalhar pelo ambiente, a gente diz que isso é uma característica termodinâmica chamada entropia. Entropia que significa desordem. E a tendência natural é desorganizar. Então, quando um gás ele se espalha no ambiente, quando um sólido, uma colherinha com cloreto de sódio, com sal de cozinha, é colocado em água, que aquele sal vai se dissociar, vai se espalhar, a gente chama de entropia. Guarda essa palavra, entropia. Entropia que é sinônimo de desordem. Então, nós temos aqui a passagem do estado sólido para o estado líquido. A passagem de sólido para líquido é fusão, absorve calor. De líquido para gasoso vai ser vaporização, também absorve calor. Vamos aprofundar? Vamos aprofundar. Existe uma diferença entre vaporização e ebulição. Vaporizar é um processo natural. A água passa de líquido para vapor pela superfície. As moléculas na superfície de um líquido têm mais energia cinética, energia de movimento, do que as moléculas mais internas. Então, essas moléculas na superfície, elas agitadas, escapam para um outro ambiente, que não é mais o líquido. A gente chama de vaporização. Para um líquido entrar em ebulição, aí é diferente. A gente vai ter que ter dois conceitos. Para um líquido entrar em ebulição, sua pressão de vapor deve se igualar à pressão atmosférica local. Então, quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica local, começa a haver a formação de bolhas, corpos de vapor, e aí o líquido entra em ebulição. No caso da água, a água entra em ebulição a nível do mar a 100 graus Celsius. Ok? Guarda isso que eu estou comentando com vocês. A passagem de gasoso para líquido a gente chama de liquefação. A passagem de líquido para sólido, solidificação. E a passagem direta de sólido para gasoso, sublimação. A passagem de gasoso para sólido tem vários nomes. Pode ser deposição, cristalização, ressublimação, sublimação reversa. De modo que a fusão, a sublimação e a vaporização são fenômenos que absorvem calor. São fenômenos endotérmicos. Por outro lado, a liquefação, a ressublimação e a solidificação são processos que liberam calor, ou seja, são exotérmicos. Calor que significa energia em trânsito, que passa de um corpo de maior temperatura
para um corpo de menor temperatura até que o equilíbrio seja estabelecido. Vou repetir, guarda esta informação que ela é muito, muito, muito recorrente em provas de vestibulares. Calor é a energia em trânsito que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura até que o equilíbrio seja estabelecido. Este é o segundo princípio da termodinâmica. O primeiro princípio da termodinâmica diz que a energia do universo é constante. O segundo princípio, as trocas de calor. Guarda isso, tá? Então, olha, toda espécie química possui uma energia que, quando medida a pressão constante, é chamada de entalpia. Entalpia é uma grandeza física que está relacionada à energia interna de um sistema. O que é que o sistema tem ali? Uma agitação de partículas, uma interação de partículas, as partículas vão interagir, vai ter ligação química entre essas partículas. Então, todo o conteúdo energético medido a pressão constante internamente, a gente chama de entalpia. Então, entalpia é a troca de calor a pressão constante, ou seja, quando ocorre uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. Então, entalpia é a troca de calor a pressão constante. É uma grandeza física relacionada à energia interna, à energia que o sistema possui. Guarda isso. Muito bem. No sistema internacional, a entalpia ela é quantificada, ela é medida em joule. Joule. Só que usualmente a gente trabalha com calorias. Então a gente vive num mundo que a caloria é muito forte, né? Esse alimento é muito calórico, esse alimento tem poucas calorias, mas não é caloria a unidade de calor no sistema internacional, é o joule, tá certo? E tem uma relação entre caloria e joule que é bem importante que você saiba. Uma caloria tem 4,18 joule. Uma caloria tem 4,18 joule. E um detalhe interessante, a variação de entalpia é quando a gente calcula a quantidade de energia antes e depois do processo. Vou repetir, a variação de entalpia é quando a gente calcula a variação de energia antes e depois do processo. Então a gente vai trabalhar com uma equação que é bem simples, o ΔH. ΔH significa variação de entalpia, que corresponde à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial. Então a gente aprende a calcular a variação de entalpia pela variação, tá certo? Por essa variação, por essa diferença. Então ΔH é H dos produtos menos o H dos reagentes. Muito bem. É bem interessante quando a gente fala de entalpia padrão. A entalpia padrão é aquela que é feita à temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e a pressão a nível do mar, 1 atm. Então se chama entalpia padrão, quando é calculada a 25 graus Celsius e 1 atm. Vocês estão vendo aqui no nosso exemplo, nesse primeiro, hidrogênio reagindo com oxigênio para formar água. Então, hidrogênio com oxigênio formando água. E agora fica ligado. ΔH de menos 572 kJ. Esse menos 572 indica que está havendo liberação de energia. Então, a energia foi calculada nesse processo e deu um valor físico de menos 572 kJ. Lembrando que esse quilo é 10 elevado à terceira, é 1000. Então, você tem aí uma quantidade de energia muito grande, né? 572 mil joule é muita energia. Que coisa interessante.
As reações endotérmicas, normalmente, elas possuem o ΔH positivo, ou seja, o conteúdo calorífico dos produtos é maior do que o conteúdo calorífico dos reagentes. Então, numa reação endotérmica, os produtos têm mais calor do que os reagentes. Um exemplo clássico e simples: água líquida precisa ganhar calor para ferver, para se transformar em água gasosa. Esse ganhar calor, eu preciso ganhar calor, a gente tem que se render à matemática. É o sinal de mais. Então, o sinal de mais indica que aquela espécie está recebendo calor, englobando o calor está entrando no seu sistema. O sistema é tudo que está sendo analisado para se transformar nos produtos. Então, nós temos aqui, bem interessante, né? A amônia, NH3, chamada amônia. A amônia recebe 92,2 kJ para se decompor em nitrogênio e hidrogênio. Ou um fato interessante, na forma de ΔH agora, a amônia vai se decompor em nitrogênio e oxigênio se receber 92,2 kJ. Então guarda isso, porque isso normalmente a turma erra muito e aí você não pode errar, tá certo? Que é o seguinte: quando o calor está do lado dos reagentes, olha essa seta. O lado esquerdo corresponde aos reagentes, o lado direito corresponde aos produtos. Então, quando o calor está do lado esquerdo da seta, assim representado, indica uma reação endotérmica. Quando o calor está fora da reação, na forma de ΔH e positivo, também indica que a reação é endotérmica. Agora vamos falar um pouco sobre aquelas reações que liberam calor, né? A gente comenta que são as reações que movem o mundo, né? Porque essas reações que liberam calor, ela nos fornece energia. A energia para nós estarmos aqui agora gravando uma aula e vocês aí assistindo, vocês futuramente se dando muito bem no Enem e no próximo ano aí desfrutando dessa luta nos corredores das universidades. Que legal vai ser encontrar vocês em corredor de universidade. Mas primeiro você tem que passar por aqui. Então, uma reação exotérmica é aquela que libera calor. Ou seja, os reagentes têm mais calor do que os produtos. Então, veja, é necessário a água vapor liberar calor para se transformar na água líquida. A água líquida precisa liberar calor para se transformar na água no estado sólido, ou seja, no gelo. Então você tem agora a representação matemática, já que calor a gente não vê. Então quando a gente não vê, a gente recorre à matemática. E a matemática, fazendo seus cálculos, determinou que quando um calor sai do sistema, a gente representa com um valor negativo. Então veja bem, nós temos aqui, ó, que coisa interessante, né? Nitrogênio com hidrogênio para formar amônia. Ou seja, a reação de cima ao contrário, a gente inverteu. Observe que ela libera 92,2 kJ. Agora um fato interessante. Esse mais nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia mais 92,2. Observe que se eu pegar esse mais e passar para o lado esquerdo da seta, a gente vai ficar com valor negativo, tá certo? Então, cuidado com isso. Isso é uma grande pegadinha que o pessoal olha, aqui é positivo, então é endo. Não é. O calor tem que ser representado do lado esquerdo da seta. Eu vou recapitular e repetir essa informação. O calor deve ser representado sempre do lado esquerdo da seta, tá certo? Essa é uma síntese muito comum, ela é conhecida como síntese de Haber. Haber, que foi o primeiro cientista a produzir amônia. A amônia que serve para fazer fertilizantes e também para fazer
explosivos, tá certo? Através dos nitratos. Então, guarde essa informação. O ΔH, ela é uma grandeza bem interessante, né? Uma grandeza física, que ela depende do estado de agregação. Então, o ΔH, a variação de entalpia, toda a energia guardada naquele sistema depende se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. O estado gasoso tem mais energia do que o estado líquido, que tem mais energia do que o estado sólido. Então, isso daí é o que a gente chama de ΔH. ΔH que depende do estado de agregação. Também depende do estado alotrópico. E aí, feras que estão aqui me assistindo, a alotropia é um fenômeno muito interessante. Um mesmo elemento químico pode dar origem a substâncias diferentes. Vamos lá. O carbono, ele pode originar o grafite ou o diamante. Grafite, diamante são alótropos do carbono. O elemento oxigênio pode originar O2, que é o gás que a gente respira, e o O3, que é o ozônio. O2 e O3 são substâncias simples, completamente diferentes. O fósforo, ele pode formar o P4, 4 átomos de fósforo, que é conhecido como fósforo branco, ou P4, 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 um P4 unido por outros P4, aí formando uma cadeia imensa, que é o fósforo vermelho. São alótropos. O enxofre, o elemento S da tabela periódica, que pode formar cristais diferentes, cristais rômbicos e os cristais monoclínicos. Rômbico, faz uma pesquisa. Qual é a forma rômbica? Qual é a forma monoclínica? Elas são diferentes. Então, são substâncias simples diferentes. Então, os alótropos é quando o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Nós temos também que a quantidade de matéria, né? A quantidade de mols. Então, ΔH depende da quantidade de matéria. Se você tiver 1 grama, você tem um valor ali de energia. Se você tem 10 gramas, você tem um outro valor de energia. Se você tiver 1 quilo, nós temos aí um outro valor de energia muito maior. Então, o ΔH é uma propriedade extensiva. Ela depende da extensão, ela depende do tamanho, ela depende da quantidade de matéria. E também depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o ΔH. Quanto menor a temperatura, menor o ΔH. Muito bem. Agora, vocês devem se ligar no seguinte. Substâncias simples, aquelas que são formadas por um só tipo de elemento, possuem entalpia zero. Guarda isso. Eu preciso que você agora saiba disso. Substâncias simples possuem entalpia zero. Um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando a gente está fazendo esse estudo a 25 graus Celsius e 1 atm. E com a sua forma alotrópica mais estável, mais abundante. Por exemplo, O2 ou O3? O2 é mais abundante. Então, o O2 possui entalpia zero, o O3 diferente de zero. Carbono grafite ou carbono diamante? Grafite. Então, o grafite tem entalpia zero, diamante, entalpia diferente de zero. E agora eu vou comentar um detalhe bem interessante para vocês. Existe um filme chamado Agente 007, e um filme muito interessante, que ele comentava que os diamantes eram eternos. Não é eterno. Diamante não é eterno. Diamante, através de muita pressão e muita temperatura, transforma-se em grafite. O agente 007 estava errado nessa palavra que ele comentou. Quimicamente errado, tá certo? Agora, veja só, nós temos aí o enxofre rômbico ou o enxofre monoclínico. Qual é o mais comum? O mais comum é o pó amarelo, que é o enxofre rômbico, então tem entalpia zero. E o fósforo branco e o fósforo vermelho, o mais abundante é o fósforo vermelho e ele tem entalpia zero, o outro alótropo, diferente de zero, tá? Muito bem. Entalpia ou calor de formação. Então, você deve formar 1 mol
a partir das suas substâncias simples. Então, eu vou recapitular aqui com vocês a entalpia de formação. Forma-se um mol a partir das substâncias simples. Se chama entalpia de formação. Quando precisar utilizar alótropos, Marco, vou precisar usar o carbono. Eu uso qual ou tanto faz nada. Você deve usar o carbono grafite. Então, carbono grafite mais O2 vai formar o CO2. Para formar o benzeno, que é C6H6, você vai precisar de 6 átomos de carbono mais 3 moléculas de gás hidrogênio. Então, a partir das substâncias simples, você forma um composto, um mol do composto, isso é entalpia ou calor de formação. Já a entalpia ou calor de combustão, essa é a mais cobrada no vestibular. Você deve queimar um mol do combustível. O primeiro que aparece, essa reação, ela é muito comum em provas de vestibulares, o combustível reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. A combustão total forma CO2 e água. Não forma C, não forma CO. Isso é combustão parcial. A gente está trabalhando com combustão total. E na combustão total forma CO2 e água. Lembro também que toda reação exotérmica, ela libera calor. Toda reação exotérmica, toda combustão é uma reação exotérmica que vai liberar calor. Então você deve partir de um mol do combustível, sempre. O combustível reage com o comburente. O comburente é o gás oxigênio, formando como produto CO2 e água. Observe que tem um carbono aqui desse lado, do outro lado tem um carbono. Tem 4 hidrogênios aqui de um lado, do outro lado, multiplicando esse 2 aqui por esse pequenininho aqui, você tem também 4 átomos de hidrogênio. Observe que nós temos agora aqui 4 átomos de oxigênio de um lado e do outro lado aqui tem 2. Esse daqui coeficiente que multiplica aqui esse oxigênio também tem 2, 4 com 4. Ou seja, a quantidade de átomos de um lado tem que ser igual à quantidade de átomos do outro lado.